Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu quero trazer para vocês uma breve reflexão sobre o Espírito Santo de Deus, de um modo muito particular, porque celebramos com a igreja do mundo inteiro Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre nós, a vinda do Paráclito, né? E nós vamos pegar aqui Atos 1, versículos de 6 a 8. Atos 1, versículos de 6 a 8. Então, os que estavam reunidos perguntavam a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vós saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém e por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caros irmãos e irmãs, esta palavra é uma palavra muito forte. Primeiro porque ela deixa claro para nós, há um tempo determinado pela autoridade de Deus na vida de cada um de nós. Eu não sei que tempo é esse e nem quanto ele vai durar, mas eu preciso confiar e ter certeza de uma coisa: Deus tem um plano na minha história, na minha vida, e esse plano vai se cumprir ao tempo de Deus. E quando eles fazem essa pergunta para Jesus: Senhor, é agora que vais estabelecer o reino para Israel? Por que Jesus responde dessa maneira? Olha, não cabe a vós determinar o momento e o tempo, porque eles não estavam falando meramente, eles estavam falando meramente de restabelecer o reino de Israel aqui na terra. E quando Jesus diz que o tempo é outro, é porque ele está falando da Jerusalém celeste. Aqueles homens, eles tinham uma perspectiva socioeconômica, política sobre Jesus, de que ele destruiria os reis deste mundo e que ele restabeleceria novamente para Israel um novo reinado, que ia trazer a solução para todas as injustiças, para todos os problemas sociais e econômicos que eles tinham. Mas nós sabemos que a salvação que Jesus tem para nós começa neste mundo, mas culmina no seu reino, na Jerusalém celeste. É dessa Jerusalém que Jesus está nos falando. É para esta Jerusalém que ele está nos preparando, por isso ele envia o seu Espírito Santo. E ele vai dizer depois: mas não vos preocupes, pois recebereis o poder do alto, recebereis o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque este é o grande plano de Deus para nós, que sejamos evangelizadores, testemunhas fiéis da sua palavra e possamos levar essa palavra adiante. Possamos levar essa palavra aos corações, para que as pessoas sejam por ela tocadas e sejam por ela santificadas para serem salvas. Este é o propósito. Por isso que precisamos de um defensor, de um advogado, de um paráclito. Por quê? Porque nós não temos ainda condições de entender plenamente os planos de Deus em nossas vidas. E por que não entendemos isso? Infelizmente, às vezes nós deixamos de lado o Evangelho, porque nós não conseguimos suportar as demoras de Deus, porque nós não conseguimos entender os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas se recebermos o Espírito Santo, seremos suas testemunhas. Receberemos do alto o poder, não o poder de estar um sobre o outro, mas o poder de estar a serviço do outro, o poder de estar às ordens de Deus para a salvação do outro. E é maravilhoso isso, é fantástico, é perfeito nós entendermos isso. E como eu disse no começo, hoje, junto com toda a igreja do mundo inteiro, nós celebramos o domingo de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa do Senhor, ele vai cumprir para nós a sua promessa. Este diálogo, especificamente, é um diálogo que Jesus tem com seus discípulos um pouco antes de voltar para junto do Pai, um pouco antes da sua ascensão. E depois da sua ascensão, ele então vai cumprir a sua promessa e mandar o Paráclito do Espírito Santo. E é justamente isso que hoje celebramos com toda a igreja.
E isso nos faz entender, né? Isso nos faz perceber que não se trata de uma promessa futura hoje para nós, mas é algo que já está aqui, é algo que já aconteceu, é uma realidade, é uma verdade que já se faz presente no meio de nós. O Espírito Santo já está presente no meio de nós. No batismo, nós recebemos de Deus o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos concede a graça de sairmos da condição de criatura e assumirmos a condição filial, a condição de filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Portanto, vai nos dar direito a esta herança que é a salvação. Portanto, nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, do qual Cristo mesmo é a cabeça. Sendo assim, podemos dizer com segurança que o Espírito Santo ele é o pescoço deste corpo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos une à cabeça, que é Cristo. É o Espírito Santo que de forma mística e sagrada nos faz estabelecer uma relação pessoal e íntima com o Senhor. É pelo Espírito Santo que recebemos de Deus as suas ordens, os seus mandamentos, a missão que temos, e é por esse mesmo Espírito Santo que temos forças para cumprir os comandos que nos são dados por Deus. Por isso podemos dizer que sim, é o pescoço deste corpo, que é o Espírito Santo quem vai ligar a cabeça ao corpo e vai nos fazer viver esta relação íntima com o Senhor. Nós precisamos nos lançar e acreditar plenamente nesta verdade para que ela seja em nossas vidas uma realidade. E como não podia ser diferente, meus irmãos, hoje o convite é para que nós possamos nos abrir à ação do Espírito Santo. Possamos nos abrir e permitir que o Espírito Santo venha agir em nós, sobre nossas vidas, sobre todas as nossas necessidades, inclusive. Mas de uma forma muito particular, muito especial, eu quero te chamar hoje a clamar a este mesmo Espírito sobre a sua família, para que ele venha com poder sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os seus. Apresente a Deus agora as pessoas de sua família que você acha que precisam hoje serem tocadas por este mesmo Espírito Santo. Apresente hoje a Deus as pessoas que você quer que sejam tocadas, que necessitam de uma vida nova, de conversão, que necessitam estar reestabelecendo a sua aliança com Deus. Pessoas que precisam ter uma fé renovada, pessoas da sua família que precisam ter novamente uma relação de intimidade com o Senhor. Apresente a sua família hoje. É o Espírito Santo quem determina sobre a sua família. Consagra a Ele agora. A sua família, deixe claro que é Deus o Senhor da sua vida, é Deus o Senhor do seu lar, da sua família. Confie plenamente em Deus hoje e Ele vai fazer uma obra nova na sua vida e na vida dos seus. Confie plenamente em Deus hoje e sei que Ele vai fazer com que tudo aquilo que seja preciso e necessário ser feito para que a sua família seja salva, e ela será. Hoje, meus irmãos, eu te faço um convite muito, muito, muito especial. Abra os seus ouvidos apenas para Deus. Não escute o mundo. Não escute as pessoas. Escute apenas o Senhor. Abra-te. Abre o teu ouvido para o Senhor. Eu sei que devem ter pessoas que muitas vezes tentam desencorajar você. Tentam dizer para você que não adianta mais. Essa pessoa não tem mais jeito. Essa pessoa não muda mais. Ela não tem mais solução. Não acredite, não confie nisso. Isso só será uma verdade na sua vida se você não tiver o Espírito Santo na sua história. Isso só será uma verdade na sua vida se você não tiver completamente entregue ao Espírito Santo e permitir que Ele venha mudar e transformar o seu lar, a sua família. Porque quando nós temos Jesus, quando Ele entra em nossas vidas, quando Ele entra em nossa casa com o seu Espírito Santo, Ele move em nós, Ele se move em nossas vidas. E aí, meus irmãos, aquele que estava perdido é encontrado, aquele que está enfermo é curado, aquele que é ateu se converte, aquele que não confia passa a confiar, porque Deus pode tudo e Ele vai fazer tudo que for preciso para salvar a sua família.
Acreditar que uma pessoa não pode mais mudar é duvidar da ação de Deus. Dizer que seja qual for a idade ou a condição que uma pessoa estiver vivendo, que essa pessoa não tem mais como mudar, que essa pessoa não consegue mais mudar, é limitar a ação e o poder do Espírito Santo na sua vida e na vida de sua família. Portanto, eu te digo, não se deixe levar pelo mundo, mas confie em que Deus pode e Ele vai realizar de maneira fantástica, especial, maravilhosa a mudança que a sua família precisa, a mudança que os seus precisam. Essa pessoa que você está rezando por ela e que eu sei que você ama muito essa pessoa, clame por ela, sem medo, clame e confie que Deus vai mudar sim. A seu tempo, a sua maneira, Ele vai transformar essa pessoa, Ele vai transformar a sua família, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Senhor da sua, da minha, da nossa vida. Ele é Senhor da vida, inclusive daqueles que não confiam nele ainda, mas que vão confiar um dia, porque Ele é Deus. E aí eu quero já ir concluindo este vídeo, trazendo para nós também uma palavra que está em João 20, capítulos de 19 a 22. João 20, de 19 a 22. Assim nos diz o Senhor: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com portas fechadas por medo dos judeus. Entrou e pôs-se no meio deles Jesus, que lhes disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e os lados. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque Tu nos encoraja hoje de muitas formas, mas principalmente enviando sobre nós o Seu Espírito Santo. Imagina que os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, porque todo aquele que falasse em nome de Jesus deveria morrer. Mas Jesus vai ao encontro deles, entra onde eles estavam ali e realiza um Pentecoste particular na vida deles. E aqueles homens, a partir daquele dia, todos, à exceção de João, morreram mártires, morreram por causa do Evangelho, dando a sua vida pelo anúncio do Evangelho, porque aqueles homens se encheram da coragem que vem do alto, se encheram desse poder que vem do Espírito Santo. Eu rezava com vocês no começo: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. E foi essa a experiência que eles tiveram naquele momento, se enchendo de coragem, se lançando no anúncio do Evangelho, não tiveram medo nem mesmo da morte, para garantir a salvação de tantos quanto possível fossem. E eu hoje digo a ti: faça o mesmo com a sua família. Clame o Espírito Santo sobre você e seu lar. E quando você estiver cheio deste Espírito Santo, com coragem, anuncie a verdade que é Cristo, que é a salvação realizada por Ele. E deixe o Senhor tomar conta de todas as situações, de todas as coisas que estão permeando o seu lar hoje. É Pentecostes, é dia de abrir-se à graça de Deus e de se permitir que Jesus realize em você a promessa que fez de mandar o Paráclito, o defensor, o seu Espírito sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. No nosso batismo, Jesus acende uma luz com o seu Espírito Santo em nossos corações. É preciso nunca permitir que essa luz se apague. É preciso que continuemos, mesmo quando todo o nosso corpo diga não. É preciso seguirmos fortes, firmes na vida e na oração e na entrega ao Espírito Santo. Vão ter dias de desânimo, de preguiça, de dor. Vão ter ânimos de desesperança, dias de desesperanças, mas é preciso seguir e não permitir que essa luz se apague, que ela sequer diminua em nós. Porque é o Espírito Santo quem vai dar norte para a nossa vida. Por fim, meus irmãos, vamos rezar juntos a Nossa Senhora, para que ela possa
por sua intercessão, nos ajudar a clamar por este Espírito Santo sobre nós e nossas famílias. Maria, ela viveu o primeiro Pentecostes da humanidade quando concebeu do Espírito Santo. Maria levou Isabel a viver um Pentecostes em seu ventre quando grávida de João Batista. Maria estava com os discípulos quando, trancados por medo, receberam o Espírito Santo de Deus e anunciaram o Evangelho com destemor. Sobretudo, Maria estava presente no cenáculo quando o Espírito foi derramado sobre toda a Igreja de Cristo. E hoje Maria está presente conosco também. Ela está junto de nós. Peçamos a Maria que venha, com sua intercessão poderosa, nos ajudar a pedir este novo Pentecostes sobre nós e nossa família. Que ela venha junto conosco pedir este novo derramamento do Espírito Santo sobre nós e nossas famílias. Venha, Espírito Santo de Deus, pela intercessão da Virgem Maria. Vem sobre minha família, sobre a vida de Clécia, minha esposa, sobre Miguel, Maria Luísa, sobre Davi e a Ana, que são os meus filhos, sobre toda a minha casa e o meu lar hoje. Venha, Espírito Santo de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, vá ao encontro dos meus irmãos, dos meus pais, ao encontro de toda a minha família, Espírito Santo de Deus, cada tio, cada primo, seja alcançado e abençoado agora por Ti, sobre o meu ministério, Espírito Santo de Deus, sobre o meu movimento, o meu projeto de Escola de Evangelização Santo André, sobre esse serviço a qual eu trabalho, que é a Escola de Evangelização Santo André, sobre a minha comunidade de São João Paulo II. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com poder sobre nós. Te louvamos, Senhor, porque nos destes a graça do Teu Espírito. Te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Bendito seja, Senhor. Louvado seja, Pai. Muito obrigado, Senhor. Deus seja louvado por tudo isso. E, caríssimos irmãos, que o Espírito Santo seja derramado com profusão sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre sua família. Abra-te ao Espírito Santo e à sua ação. Deixe que Ele possa mover em seu lar, mover em sua vida a sua ação pura e simples. E você vai ver, e você vai sentir e presenciar quantos milagres o Senhor tem para realizar na sua vida e na vida dos seus. Peço a você mais uma vez que possa acompanhar a nossa página no Instagram, possa publicar os nossos vídeos, possa compartilhar esses vídeos, salvem aí na sua galeria, comente, né? Leve esse vídeo a muitas pessoas que eu sei e tenho certeza que precisam hoje do Espírito Santo de Deus em suas vidas, e eu tenho certeza que Deus vai fazer muito na vida de todos aqueles que estiverem em oração conosco. Deus os abençoe, Deus os faça muito felizes. Amém.